Bom dia, boa terça-feira para todo mundo. Opa, tô sem. Vou pegar uma aguinha gelada para mim, gente. Bom dia quem tá chegando na nossa tradicional live da Cozinha Maravilhosa. Venham aí, vou buscar uma aguinha fresquinha para mim. Vamos dar uma temperada nessa aguinha aqui pra gente ficar mais à vontade. Tá quente por aí, gente? Minhas mulheres maravilhosas. Olha que lindo copo que eu achei, gurias. Que taça linda. Pra conversar com vocês. Tô sozinha hoje. Bom dia, Sueli. Ai, que delícia. Ai, gente, água é tudo de bom. Vocês lembram de tomar uma aguinha fresquinha? Sempre? Não esqueçam, tá? Vocês estão aqui na cozinha maravilhosa da Mama. Eu. Não vou cozinhar, gente, porque quando eu estou sozinha, é difícil, meninas, cozinhar e acompanhar o raciocínio. Então, não quero me atrapalhar, sabe? Senão eu cozinharia, mas se vocês acham que eu devo cozinhar, aí eu vou fazendo meu almoço, a gente vai batendo um papo. Ou se vocês preferem que eu bata um papo assim com vocês aqui, aí prestando mais atenção em vocês. Bom dia, Cristina. Tudo bem? Hoje eu tô sozinha, também adoro. Ah, que delícia, né? Ai, passei até um batonzinho, gente, pra poder chegar aqui mais legal pra vocês. A solitude, Lúcia, bom dia. A solitude não é solidão, né? Sabe que eu bato nessa tecla. Porque a gente acha que ficou mais velhos, os filhos cresceram, as pessoas, né? As famílias ficaram mais menores e a gente acha que estar sozinha é solidão, mas não é isso, né? Eu falo aqui que é outra coisa, solidão, a perda de si, tá desconectada da gente, isso sim é solidão. Do contrário, não, do contrário é lindo, amoroso, gente. Sabe, eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu fico muito preocupada com a mãe, né? 95 anos, não mora na minha cidade. E aí eu me preocupo com ela e ligo, pergunto e digo, mãe, tá sozinha? Ela diz, eu sozinha? Não, quem tá sozinha é tu, que tá me procurando. Eu tô muito bem aqui, tô com Deus, ó, Deus. Lembram da palavra Deus? Deus. Quem tá lá dentro? Eu, né? Isso aí. Tá com Deus, tá com tudo. Mas pra gente chegar a se encontrar com Ele e entender que a gente não tá emocionalmente perdida, que faz sentido a nossa vida, a gente precisa de uma caminhada e de um entendimento muito profundo sobre a gente também. Quem se desconecta é quem não se pergunta sobre si, não sabe dos seus gostos, não sabe o que fazer sozinha, não se acha, sabe? Não sei se vocês tiveram filhos todas aí, mas eu observava minhas crianças quando eram meninas, né, pequenas. E a gente via assim, quando a criança, ela fica brincando ali, né, com o brinquedinho dela, e passa horas e horas brincando ali, né, focada, com atenção. E aquela outra que tem aquela ansiedade toda de tá sempre buscando, parece que alguma coisa incomoda, que não tá bem. Essa é a diferença, né? De certa forma, dá pra a gente fazer uma analogia sobre isso. Quem tá concentrada, quem tá entregue para si, a atenção tá focada com aquilo que tá fazendo, com a sua presença, né? E no momento que ela acha que ela não está bem, que ela tá em solidão, ela busca aquilo que ela quer fazer. Então ela encontra uma amiga, ela vai tomar um café, ela quer trabalhar, ela inventa um bolo, ela faz alguma coisa que dê sentido para aquele momento. Para que ela não sinta que ela foi esquecida,
que ela tá, enfim, né? Que ela depende de alguém, mas que a sua presença basta para ela se encontrar. Então, quando a gente fala de solidão e solitude, é muita coisa diferente. Alguém concorda comigo aí? Quem não concorda, pode me questionar, né? Eu tô aqui para dividir assuntos com vocês, para trocar ideias junto com vocês e para interagir, para fazer dessa terça-feira um pouquinho melhor, mais animada, com mais sentido, achar que vale a pena sentar, conversar com uma outra pessoa, achar que tem algum sentido a gente conversar juntas aqui, trocar algumas ideias. Então vocês vão me falando aí, tá? A Sueli diz, é um encontro consigo mesmo. Exatamente, é um encontro consigo mesmo, né? Quando a gente entendeu qual é o nosso propósito na vida, o porquê que a gente está aqui, qual foi a nossa caminhada, o que eu quero, o que eu busco. E vejam, eu não estou dizendo que a gente tem todas as respostas, porque a caminhada sempre é um reencontro consigo mesma. Mas tem alguns exercícios, algumas estratégias que faz a gente tornar a vida da gente mais leve, mais suave, né? E quando a gente traz a vida com mais leveza e mais suavidade, a gente não se atrapalha, né? Não discute desnecessariamente com alguém, não compra briga de graça, não acorda irritada, o sono é reparador. Também talvez, né, quem tem a graça de não precisar de medicação nenhuma, nem para dormir, nem para acordar, e o corpo tá desintoxicado, né? Tá vitaminado, tem energia. Sabe quando a gente tem um dentinho ali que não tá legal, não doendo, mas quebrou, tá feio e tal, e a gente acha um jeito de consertar. E nós vamos falar sobre isso. Existem pessoas que olham para um roupeiro e o roupeiro, né, ele caiu a porta e diz, deixa assim, não tem por que arrumar, não tem por que consertar, quebrou a porta, quebrou, e vai lá e deixa a coisa, a gente olha para aquilo, né, aquilo chega a maltratar a gente, né, quando a gente vai tentar arrumar a roupa, diz, pra que eu vou arrumar aquilo ali, né? Já tá tudo descambelhado mesmo. E aquilo dá uma sensação de descuidado, dá uma sensação de que aquilo não tem mais valor. Quando a gente passa a dizer, não, meu dentinho é importante, faz parte do meu sorriso, é difícil, é custoso, ele é necessário para mim, para minha imagem, porque eu quero me cuidar, a gente começa a ter uma outra visão. É o autocuidado, né? O conserto em si, ele é uma forma de autocuidado também, né? Porque nem tudo tem uma vida útil, sejam objetos, coisas, e a nossa vida também, ela tem, né? Agora, se a gente tem a capacidade de consertar, vamos botar entre aspas, porque a gente não conserta pessoas, né? Mas pode se preocupar em manter de uma forma saudável, sem que a gente precise trocar. E foi esse assunto que eu trouxe desde o início da semana e vou trazer aqui para vocês de novo, né? Para que a gente converse juntas sobre isso. O que vocês acham, né? Quando o cansaço da gente vira descarte e não mais uma escolha. Quando eu escolhi dizer, bom, isso já teve o tempo necessário para ser usado, para amadurecer, e não dá mais. Até aí é uma escolha, gente. Agora, quando o cansaço vira essa opção de descarte, aí é preocupante. Porque daí a gente não tem mais o investimento da gente, a gente não põe tempo, não põe energia, a gente já descartou por estar cansada, né? Porque não quer mais investir, porque desistiu. E a palavra desistir dá uma sensação de morte, da coisa que se foi e depois não tem mais como a gente resgatar. Eu ainda estou na fase de trabalhar. Muito bem, Simone. Trabalhar com 55 anos, buscando ainda
Não consigo ler aqui. Ora, 55 anos é uma fase linda ainda, de muito trabalho, de muita energia, né? Não deixem isso desaparecer. Não façam o único sentido da vida ser esse, trabalhar desenfreadamente, porque eu não quero criar a desilusão de que daqui nada se leva, mas daqui nada se leva, é verdade. E algumas pessoas às vezes levam ao pé da letra isso, e aí não fazem nada para viver bem a vida que está aqui. Ou então outras vão enfiando a cabeça no trabalho e se esquecem do restante, da vida, que precisa ser vivida. Ela tem a sua graça também. Então, os extremos não são legais. Aí a gente se desconecta da gente mesmo, tá? De onde vocês são, gente? Querem me falar? Que aí eu vejo melhor vocês, eu dou um abraço, um aceno. Eu falo de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Eu sou a Mama, a mulher que viralizou na internet. Viralizou num vídeo, 2 talvez, né? Mas cresci muito ali. Paraná, Simone Cristina do Paraná. Que bom, né? Tem paranaense aí, já estão paranaense, gaúchas, né? De Cotia, São Paulo. Olha aí, ó, paulista, paranaense, gaúcha. Olha que lindo isso, gente. Que troca bonita essa. E aí, despropositadamente, mas não sem intenção, né? Eu tava no meu sentido mais de boa, assim. Falei sobre essa questão da exaustão da mulher dentro de casa e me conectei com muitas mulheres aí, muitas de vocês, falando sobre essa rotina exaustiva do trabalhar em casa, trabalhar fora de casa, do cuidar de filhos. E foi por isso que a gente se uniu ali, né? Então, a partir disso, eu passei a ser mais expressiva aqui no digital. Encontrei uma forma de poder trabalhar também. Hoje tenho os Círculos da Mama, que já é uma comunidade, onde eu vendo aí uma assinatura para ficarem comigo, com imersões que eu faço junto com vocês aí, para a gente falar sobre estes assuntos aqui que eu tô falando, mas quando eu consigo enxergar não só como um assunto de palestra, mas assim, eu trabalho individualmente o que cada uma de vocês está sentindo. Para que eu consiga pegar na mão de vocês, né? Nesse momento que talvez esteja crítico, vocês não estão conseguindo, né, se entender, ou estão precisando de alguma clareza, que às vezes quando a gente troca alguma informação, e isso eu falava ontem com o pessoal que me acompanha ali na comunidade, às vezes uma troca é um outro olhar de uma outra pessoa que está vendo de fora, que tem uma outra experiência. E eu me considero mentora porque eu não só estudei, mas eu vivi muitos processos, né? Nesses meus 60 anos. Eu vivi o papel de mãe, de empresária, de psicóloga, de CLT, trabalhando dentro de casa, de esposa, de mantenedora do lar, agora de uma mulher 60 mais, vamos botar 50 mais, né? No digital. E tentando evoluir também nessa caminhada, porque para nós, dessa idade mais madura, não é tão simples assim, meninas, né? O conflito de gerações já existe naturalmente, né? Porque a gente vem de uma forma de pensar e aí a gente recebe um outro grupo de novos habitantes da Terra e a gente confronta as ideias, obviamente, né? Existe uma evolução aí. No nosso caso, como nós somos da era analógica, ficou muito mais difícil, né, para a gente se inserir nesse novo mundo, seja ele de trabalho, seja ele de comunicação, seja ele de conexão. Então, o digital ele foi inserindo tudo isso. A gente não para mais de uma forma passiva, né, dentro de casa. A gente passa muito tempo do dia
interagindo com as telas. Porque ali nós vamos encontrar informações, comunicações, atitudes, novos jeitos de ver a vida, questões econômicas, políticas, a gente vai se inserindo ali. E a gente não quer ficar num comportamento passivo, né? Por quê? Porque em alguns momentos a gente discute, percebe o movimento que é estar aqui no digital. Eu também posso contribuir, eu também posso falar. Eu também queria dar a minha ideia, eu também queria fazer de um jeito diferente. E eu sei fazer, eu só não sei colocar em prática, materializar isso aqui no digital. Então, eu também senti isso e eu busquei, de uma forma ou de outra, tentar entender. E eu não digo para vocês aqui, meninas, né, quem me acompanha, que é preciso ganhar dinheiro aqui. Não, a gente pode ser mulheres que inspiram outras pessoas a viver um mundo melhor. O teu propósito pode ser esse. Qual é o nosso propósito aqui das gerações mais velhas, né? De nós que já caminhamos? É ajudar a humanidade a ser melhor, a ter menos problemas sociais, culturais, afetivos, né? Então, se a gente pode contribuir, por que não, né? Por que não? Então, é essa a provocação que eu deixo para vocês aí, nesse primeiro quadro aí da minha live de hoje, tá? Quem mais? Quem mais que tá aí? A Mari, do Decora. Tem gente aqui que trabalha, que tem negócio. Me contem ali, né? Eu hoje compreendi que eu posso ajudar muitos negócios também. Muita gente que tem dificuldade de entrar aqui no digital, de se expor, de falar sobre o seu produto, de falar sobre o seu negócio. Perder o medo de se expor e o medo do julgamento não é um processo simples, parece simples. Mas a gente precisa primeiro entender muito bem o nosso propósito. Que olha, por que eu quero estar aqui? Qual é meu objetivo realmente de estar aqui no digital? Para que eu vou abrir uma câmera? Por que eu vou dispor do meu tempo aqui? É só para vendas? É para mostrar a minha marca? Criar uma marca sobre o teu nome, sobre a tua pessoa? É sobre trabalhar aqui no digital com o teu conhecimento, criando mentorias, criando infoprodutos, ganhar um valor ali, ter um processo de venda de outros produtos. Enfim, existe uma imensidão de coisas que podem ser feitas aqui. O entretenimento também pode, porque tem muitas pessoas que cresceram no digital aqui fazendo as pessoas acharem graça da vida também, né? E passou a ser, então, uma ferramenta do dia a dia da gente. E a gente não pode negar isso. E nem deve, gente. É a mesma coisa as épocas passadas que a gente estava aí e a gente usava cabelo curto, comprido, colorido. São as mudanças da vida. Mudou, assim, radicalmente essa proposta, né, de trabalho aqui? Claro que mudou. Isso é verdade, né? Mas não deixa de ser, nós podemos nos adaptar. E se a gente não se adapta, o que acontece? A gente tende a impedir o crescimento da gente ou a gente fica para trás, né? E quando eu trouxe ontem a provocação, será que a gente anda trocando demais, né? E consertando menos? É porque o que eu trouxe esta pergunta, essa provocação, porque o olhar da minha mãe, de 95 anos, lá na praia sentada, observando o comportamento das pessoas e trazendo, ela gosta muito de discutir questões sociais, a evolução do mundo. Será que vocês vivem melhor hoje do que eu antigamente, na minha juventude? Então, vem essas provocações aí. E ela trouxe isso, né? A gente troca hoje de dentes, a gente troca de roupa, de calçado, troca de marido, troca de relacionamento, troca de casa, troca de país. E o povo tá mais feliz hoje, né?
Será que o povo está mais feliz do que antigamente, quando a gente tinha menos conhecimento? Ela foi cirúrgica aí, porque ela disse, a informação chegava em menor quantidade do que a gente hoje. E talvez a gente ser mais cega das coisas deixa a gente mais sossegada. Pensem sobre isso. É real isso? É. E tanto que a gente diz que, politicamente falando, um povo que é menos instruído é um povo mais manipulado. Então, talvez ela não se dê conta que antigamente ela sofria menos, mas era mais manipulada, né? Pelas informações que existiam e era considerado certo. No entanto, muitas coisas se excederam também. A gente passou a dar menos valor ao esforço da gente. Então tudo passou a ser muito mais fútil e isso maltrata a gente também. Porque o lixo que se acumulou fisicamente de coisas, de aparelhos, né, transformou uma vida meio sem graça e com um custo muito alto, que é verdade também, né? Então tudo é pela melhor performance e a melhor visibilidade. A gente não dá mais o tempo de olhar, será que uma máquina de lavar, eu tenho a minha, gente, vou confessar para vocês, há 22 anos e eu amo ela. Cada vez que ela dá um pequeno probleminha, eu vou lá e até rezo, eu digo, não vai estragar, né, meu amor? Não vai. Porque a gente sabe que antigamente alguns aparelhos, principalmente eletrônicos, eletrodomésticos, eram muito melhores do que os de hoje, né? A produção em larga escala, em demanda maior, buscou acelerar entregas e dar acesso a muitas pessoas, mas procurou-se fazer o quê? Colocar valores menores, encontrar valores menores. E claro que se baixou a qualidade dos produtos também, né? Então isso é uma realidade, que é a visão que ela tem do mundo. Então, a gente conserta menos coisas, a gente prefere trocar. E óbvio que eu trouxe para o meu tema, que é sobre relacionamentos, sobre vida emocional. Eu trouxe para esse tema aqui que eu achei muito interessante, porque nós temos relacionamentos com muitas trocas hoje também, não é verdade? Eu mesmo acompanho muitas mulheres e não digo que isto seja errado, mas muitos casamentos que se dissolvem muito rápido, investem em outros, não dão certo e a família, claro, se desintegra com isso, porque ninguém é mais pai, filho, pai ou mãe de ninguém, né? Então os filhos acabam ficando perdidos porque a família acaba se desintegrando, né? A família original, vamos dizer assim, tá? Mas nós precisamos encontrar outras alternativas aí, né? Então, quando eu falo que o cansaço pode virar descarte e não escolha, é quando a gente, por um impulso, por quando a gente está num nível de estresse muito grande, a gente tende a não ter muita paciência, a ter pressa em resolver as coisas. E nessa pressa, o que a gente faz? A gente pode levar uma vida inteira de relacionamento, um casamento, muitas vezes que estava uma relação que estava sólida aí, a se desintegrar de uma hora para outra. E daí não tem mais conserto. Então, quando eu puxo isso, é para questionar vocês, quando algo que você cansa, tu descarta ou tu procura conversar, procura reatar para ver, será que não tem mais uma chance de poder ter um entendimento aqui? Tô falando de relacionamentos familiares, pai, mãe, filhos, casamento, né? Tô tentando trazer isso. Então, voltando à pergunta, quando algo cansa, você costuma conversar ou você já pensa em trocar? Eu vejo que gerações novas, elas não dão esse respiro, né? Porque a gente sabe, eu tenho um casamento de 28 anos, gente, não é uma maravilha todo dia, né? Óbvio que não.
Mas qual é o respiro que eu dou? Muitas vezes é, né, sair de cena, tentar conversar, retomar aquilo que ficou em aberto e ver se não tem uma possibilidade de conserto tudo isso. Porque a gente partir para uma outra tentativa pode ser mais desgastante ainda, né? Ok? E o que você anda chamando de não dá mais? É limite ou é uma exaustão? Isso é bom a gente conversar aqui. Quando tu diz, ó, cansei, tô de saco cheio, não dá mais. Na verdade, é o teu limite, é aquilo que realmente pra ti chegou num ponto que tu não tem mais condições, ou somente tu tá exausta emocionalmente. E aí tu não enxerga uma outra alternativa. Então, vale a gente trazer essa discussão para que a gente não transforme um problema num problema maior ainda. Né? Alguém já passou por isso, talvez? Aquilo que você vive hoje, será que é o problema? O problema que você vive hoje, na verdade. Deixa eu reformular a pergunta aqui, que eu me atrapalhei. Será que o problema é o que você vive ou o quanto você está cansada de sustentar? Será que o problema é o que você vive, inclusive você sendo o problema da questão, da situação? Ou será que é aquilo que tu tá cansada de sustentar? E se tá cansada de sustentar, pode ser que seja você o problema também. De acordo? Que a gente não é só a consequência de uma situação, a gente pode ser a causa dela também. Nós temos que botar a mão na moleira assim e pensar, eu sou um ser humano, pode ser que eu também seja o problema dessa situação que está acontecendo aí, né? A gente não pode se isentar disso. Uma relação é sempre 50-50. Uma relação dual é quanto cada um está colocando ali. Normalmente a gente entra 50-50. Agora, imagine isso aqui, ó. Ok? Quando você força demais uma situação, a pessoa que está ali embaixo está oprimida, né? A pessoa que está ali não está conseguindo fôlego para sustentar. Mas às vezes a gente tem que perceber se não é a gente que está provocando demais essa situação aí. Ó, forçando muito. E a outra pessoa não está conseguindo. O ideal sempre é isso aqui, né? Cada um entrando com o seu 50%. Então, quando existe atrito, existe uma competição aqui, ó. Existe uma força de poder muito grande. E isso acontece nos relacionamentos. Aqui a gente não enxerga as energias que estão aqui. A gente enxerga as consequências que acontecem, os sintomas de tudo isso. Onde é que estão os sintomas? É estar vivendo bem, ter uma casa harmoniosa, ter uma relação positiva, ou, do contrário, quando as coisas não vão bem. E a gente sabe quando as coisas não vão bem. Quando eu mostro ali para vocês que a mulher acorda cansada, exausta, tem alguma coisa não indo bem. Quando a mulher tá ali mexendo nas panelas e cozinha de uma forma muito apressada, a pressa é natural. O fazer de uma forma raivosa, né? Quebrando utensílios, batendo, lavando uma louça com raiva, aí já mudou o assunto, concorda? Então é sinal de que alguma coisa ali tá empurrando ali o outra. Então a gente às vezes pode estar sendo esse lado que está provocando uma situação desconfortável, ou a gente muitas vezes pode ser esse lado aqui, ó, que está suportando demais. E aí cria a exaustão e a gente não está conseguindo colocar isso nos eixos. Então, essa gangorra que vai e volta, ela é normal, é natural, mas ela precisa voltar para o centro. Quando eu digo voltar para si, é isso que eu estou falando. E às vezes, uma relação, ela vai criando traumas, né? À medida que a gente vai convivendo, a gente vai criando experiências, a gente vai assimilando
né? Sensações, às vezes uma mágoa, às vezes uma coisa atravessada que um disse, que o outro disse. Isso é que nem curva do rio, assim, né? Vai encostando ali e vai solidificando, vai colando, né? O que é essa cola ali? O que é essa dorzinha que ficou invisível, mas você deixou passar? Ficou e deixou passar. Vai criando ali, naquela curva do rio. Nossa, a amêndoa ficou braba. Eu acho que eu mexi com os sentimentos dela. Calma, meu amor. Vai sobrando resíduo ali. E a gente não pode deixar que isso acumule, esse lixo. Certo? Porque isso vai atrapalhar o fluxo. Vocês querem associar com o rio, o fluxo da água, se querem associar com o sangue que corre nas veias da gente e a gordura que localiza ali, podem associar com isso também. E podem associar com a comunicação. Quando o acesso não fica tranquilo, quando a comunicação entrunca, quando o silêncio pesa, quando não tem fluidez para aquilo que a gente quer falar, né? Pode ser numa relação de trabalho, pode ser numa relação de amizade, pode ser numa relação de casa, pode ser uma relação de afeto, qualquer uma, tá? Então, quando a gente começa a encostar coisas e não deixar a comunicação ser fluente, que bate o silêncio, bate o não quero me incomodar, né? Tem algumas coisas que são escolhas. Não, eu não quero me incomodar porque eu sei que isso eu não vou lidar bem. É diferente do que dizer, engoli um sapo. É diferente. Quando é consciente, porque você sabe que não vai lidar bem com isso, você trouxe aqui para cima, elaborou, administrou a sensação, é diferente. Isso não vai deixar resíduo. Agora, quando não tem isso trabalhado e desce um sapo, sabe, que fica engasgado aqui, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Então, gente, o que você não quer mais consertar? Isso depende de você. Isso depende das perguntas que você vai fazer para você mesmo, né? Que um cérebro exausto, o que ele faz? Ele tenta se economizar. E é aí que a gente começa a ir para trás. Porque um cérebro, aqui, né? A neurociência fala isso, né? Ele não aceita mais, né? Ele prefere, ao invés de elaborar, ele prefere trocar. Em vez de dialogar, ele prefere romper. Em vez de sentir, ele prefere fugir. Então, esse é o cérebro que está cansado. Ele está pesado. E ele tenta entrar no modo sobrevivência para poder se manter. E isso, a gente traz isso para o nosso dia a dia como os nossos sintomas do dia a dia, né? Quando eu prefiro o silêncio, eu estou fazendo o quê? Eu prefiro fugir do que dialogar. Eu prefiro não sentir isso do que nomear essa sensação. As pessoas fogem de uma terapia porque preferem não enxergar, porque sabem que tem algumas questões que não sabem lidar, que não quer ver. Ao passo que se a gente desse esse comando para o cérebro está dizendo, não vai ali que tu vai sofrer. Claro que ir para uma situação de novidade, entrar numa situação de questionamento, muda, vai ter que mudar esse momento de automático em que você está ali, né? Ele vai te exigir olhar para um outro lugar que tu não está acostumada. Então isso, normalmente, tu tende a fugir. E o cérebro te leva para isso, porque nós queremos entrar num modo sobrevivência. É mais cômodo isso, né? Se eu estou sentada aqui e é óbvio que se me pedirem para ir para sentar numa outra cadeira e enxergar a vida de um outro ângulo, é muito difícil isso. Eu prefiro estar aqui porque aqui eu estou segura, eu estou acomodada e o cérebro tende a fazer isso. Ele normalmente, isso afeta o córtex cerebral da gente, né? Quando a gente precisa fazer escolhas mais conscientes, diálogo, reflexão, nós temos que tentar trazer
esse novo momento para esse novo espaço, que é onde existe essa conexão mais segura, né, mais compreensível a respeito da vida. Do contrário, a gente procura desligar. Para quê? Para que a gente fique no sistema da segurança, porque senão a gente vai se sentir ameaçado, né? Meu Deus, minha amiga tá ameaçada ali fora, ó. A amêndoa entrou em módulo de segurança. Ela tá latindo, porque alguém possivelmente deve estar passando na rua. É um bom exemplo esse, né? E aí ela tá no modo sobrevivência, ela vai latir. Ela vai tentar confrontar isso, né? Quando é que a gente quer entrar no modo de sobrevivência? Quando a gente acha difícil e pesado demais. Então a gente não quer. O que acontece com as mulheres? As mulheres que aguentam tudo, elas preferem fazer o quê? Elas aprendem a aguentar as coisas. Exatamente para elas não precisarem entrar nesse outro processo. Quando a gente faz um processo de clareamento, né, de reflexão sobre aquilo que a gente está vivendo, é uma forma de enxergar um outro ângulo, de uma outra forma, aquilo que a gente está questionando. Para isso, óbvio, né, a gente vai querer, não quer sair desse sistema que a gente está parado, mas só que essa forma, ela vira um jeito inconsciente da gente não sentir o quê? Frustração, tristeza, né? Porque isso senão vai nos levar ao luto, que é a troca. A gente vai trocar trabalho, relacionamentos, casa, cidade, rotina, né? E possivelmente pode perder a identidade também. Eu não sou mais eu, né? Eu não me enxergo mais dentro desse corpo, dentro do que eu era. Tá bom? Então a troca sem consciência, ela não liberta. Mas a troca nomeada, a troca consciente, ela muda a forma de ver as coisas. Pode ser que a gente continue cansada, mas só não está no mesmo cenário e com o mesmo significado, tá? Que mais, gente? Alguém colocando alguma coisa quer ajudar aqui? Como é que tá o almoço de vocês? 11h10, gente. Eu conheço mulheres que passaram a vida inteira consertando tudo e todos, né? E tem pouco espaço para si, certo? Aí sente o corpo cansado, a mente acelerada, a alma da gente fica meio sem pausa. E a gente acaba sendo a mulher que a gente não gostaria de ser. Não sendo a essência daquilo que nós viemos para o mundo. Nós viemos para o mundo para aflorar. Nós viemos para o mundo para sermos pessoas independentes, felizes, capazes. Onde é que a gente vai buscar isso, né? Vai buscar tentando se compreender, né? Então, eu vejo que assim, muitas de nós não querem muitas vezes mudar nada. Só que só estão cansadas, elas só gostariam de ser compreendidas. Bom dia, Graziela, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando aqui de consertos e de trocas. Quantas de nós aceitamos olhar para a vida para consertar alguma coisa? Ou então a gente transforma tudo isso numa troca muito fácil e muito fútil, né? Fiz uma analogia ali em relação à vida moderna, aquela futilidade a respeito das coisas, porque também muito se vem aqui na internet e a gente diz, tá cansada? Troca. Não tá dando? Troca. Tá de saco cheio? Troca. Claro que sim. Isso é quando a gente tá numa exaustão e passou do nosso limite. Então nós já sabemos que nós não suportamos mais isso. Mas tem outras coisas que talvez seja importante dar uma segunda chance, como a gente vai consertar um eletrodoméstico e vale a pena, porque ele é bom, né? Eu falei da minha máquina de lavar, que eu tenho há 21 anos e eu adoro ela, né? Então, eu faço de tudo para consertar,
para não perdê-la, porque eu sei o quanto ela pode me ajudar. Então, quando eu trago para os relacionamentos, para a vida familiar, a vida afetiva, a vida de trabalho, as parcerias, as amizades, talvez a gente focada naquela ideia de que a gente precisa buscar mais do que receber, a gente quer mais do que dar, a gente quer forçar mais do que pode, também a gente pode estar numa condição de desvalorização do outro, de desvalorizar aquilo que já foi bom. E a gente passa a não dar uma oportunidade de enxergar, talvez com mais clareza, uma escolha consciente. E a gente investir mais naquilo que é bom para nós, naquilo que já foi também, né? Nem tudo que foi bom pode ser jogado fora. Talvez quem está conosco também precisa de uma segunda chance, né? E as pessoas mudam. Se a gente está mudando, outras pessoas podem estar também nesse processo. E a gente pode ajudar outras pessoas. Nós estamos aqui, deve ter outras pessoas aqui, assim como eu, que falam sobre comportamento humano. Com que objetivo? Para fazer com que as pessoas melhorem. E se você está buscando essa melhoria, talvez quem esteja com você ou com quem você vai conviver, também esteja buscando. Então, dar essa oportunidade para quem também, ou então provocar, né? Provocar na outra pessoa que ela, como ela é um ser humano, ela tem a oportunidade de se abrir, desde que ela seja compreendida. Mas quando é relacionamento, né? O relacionamento desgasta muito. Eu fiz a analogia dessa alavanca, né? Quando a gente está forçando demais aqui, pode ser que a gente esteja dificultando a outra pessoa de respirar. Assim como nós podemos estar sendo, né, aqui embaixo, sendo sufocadas. E o ideal é a gente estar aqui, numa relação de 50-50. O que a gente diz que isso parece muito romântico, né? Onde é que existe uma situação assim? Ela ser linear, ela não é. Ela não é um dia inteiro linear. Um casamento, um relacionamento, uma amizade, ela não é linear. Se existe o respeito, a gente não passa de um lado para o outro, né? Cada um entende aonde é a minha... Eu posso chegar até onde é o limite da outra pessoa. Mas para a gente ter consciência disso, nós precisamos nos conhecer também, né? Saber até onde a gente suporta para poder dizer um não. Olha, eu não vou mais do que aqui, mas aqui eu não vou suportar. E quem sufoca pode ter essa questão de enxergar, de ser uma pessoa que não está fazendo demais porque, digamos assim, a outra pessoa faz de menos, ou pode ser que também essa força de energia exagerada foi se acostumando, a outra pessoa foi se acostumando a você a fazer 150 e a outra pessoa faz a 60, vive a vida a 60. Mas você não está deixando esse respiro para essa pessoa poder mostrar a sua potencialidade também. Perfeito. Infestar mais do que nos faz bem. Não entendi, eu acho que a palavra saiu errada ali, né? Infestar, não entendi. Mas, sim, investir mais no que nos faz bem, exatamente, tá? Então, gente, a Mama diria o que para vocês hoje aqui? Ela diria assim: quando tu tá cansada, até a panela parece errada, não é verdade? Mas às vezes não é a panela que tá errada, querida, e é tu que também tá sem fogo para fazer essa comidinha boa ali. Então presta atenção, tá? Pode ser que não seja só outra pessoa, é tu talvez, que esteja usando a ferramenta, o jeito errado, chegando de uma forma que tá batendo no outro, sem dar espaço para o outro poder ser a pessoa que ele quer também ser. Então pensa nisso, tá? Que às vezes a gente tá aqui brigando, querendo consertar, e em vez de consertar, a gente estraga. Presta atenção, né? No fogo que tu tá botando nessa panela aí, tá bom? Queridas, fiquem com Deus, fiquem bem. Nem tudo que cansa precisa ser trocado.
Às vezes, algumas coisas, elas só precisam ser cuidadas. Assim como nós, mulheres, precisamos ser melhor cuidadas. Para exatamente sermos a potência que nós podemos ser. Seja em casa, no nosso trabalho, nas nossas parcerias, nas nossas amizades, em todos os nossos papéis. Como mães, como provedoras de lar, como líderes, como empresárias, como mulheres em expansão. Nós temos essa capacidade, eu bato nessa tecla, mas a gente precisa se encontrar. Não vá se perder, tá? E se perder, gente, tô aqui, como Delurdes e como Mama. Ó o chapeuzinho aqui. Você cuida, querida? Porque tu é uma mulher espetacular. Tu tem um coração grande e uma inteligência suprema. Mas tu tem que saber se valorizar. Aprende, tá? Que se tem 4 pilares dentro da casa, 3 é teu. Tu sabe que tu tem essa força ali. Mas isso não precisa te desgastar. Só precisa se organizar. Capite? Fiquem bem, meus amores. Vou tirar uma foto aqui. Peraí. Fiquem aí. Fiquem bem, meus amores. Vocês em paz também. Vou deixar essa live gravada, quem quiser escutar. E quem quiser participar, entrem. Né? Eu estou sempre aqui na Cozinha Maravilhosa da Mama, junto com a Delurdes, fazendo esses questionamentos sobre a vida, a relação das mulheres, a nossa caminhada, para que a gente seja bem-estar, seja trabalhando, descansando, seja o que for que a gente optou fazer. Que seja uma escolha sempre muito consciente. Até mais!